Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um escritor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de John Galsworthy. John Galsworthy, nascido no Surrey, na Inglaterra, em 1867 e falecido em Londres em 1933, foi um romancista e dramaturgo britânico que ganhou o Prémio Nobel de Literatura de 1932. As suas obras mais notáveis são The Forsyte Saga, em português A Família Forsyte, e as suas sequelas A Modern Comedy e End of the Captor. John Galsworthy nasceu no dia 14 de agosto de 1867 em Kingston Hill, no Surrey. Era filho de John Galsworthy, que é um advogado e empresário de Londres, que o filho idolatrava, e de Blanche Bartlett, uma mulher estranha, exigente e muito religiosa, de quem Galsworthy nunca foi muito próximo. Os Galsworthys eram uma família de novos ricos, de classe média, média alta. A sua riqueza veio principalmente do aluguer de casas e de lojas e de uma especulação imobiliária e com investimentos imobiliários em imóveis. Então, por causa da riqueza da família, o Galsworthy gozou de uma infância privilegiada e luxuosa. A sua família podia pagar o tipo de educação que o pai não tinha tido, pelo que Galsworthy foi ensinado em privado antes de ser enviado, quando tinha 9 anos, para uma escola preparatória em Bournemouth. Depois seguiu para Harrow, onde se distinguiu mais como atleta do que como estudante, e entrou depois no New College, em Oxford, onde ele parecia também mais interessado em comportar-se como um cavalheiro de lazer, vestir-se bem, apostar nos cavalos, do que em estudar. De qualquer maneira, licenciou-se em 1889 com uma licenciatura em jurisprudência e continuou a estudar Direito até 1894 no Lincoln's Inn, em Londres. Achou a profissão a começar o estudo e depois, mais tarde, a profissão muito aborrecidos e, isso, e apenas completou um único caso judicial. Preferia caçar e atirar, além da companhia de um jovem professor de canto. O pai desaprovava essa amizade e então enviou o Galsworthy em viagens ao estrangeiro com o objetivo de curar dessa paixão. Bem, numa viagem pelas ilhas do Pacífico Sul e Austrália, no ano de 1893, o Galsworthy conheceu Joseph Conrad, que se tornou depois um amigo do Galsworthy para o resto da vida. Ele tinha como objetivo, nessa viagem, por um dos objetivos, a esperança de encontrar lá o Robert Louis Stevenson. Não sei se conhecem, portanto, o autor da famosa Ilha do Tesouro, do Médico e o Monstro, para falar nos seus livros mais conhecidos. Então ele admirava muito os livros dele, a ficção dele, mas o que é certo é que, apesar disso, não, durante os 2 anos seguintes, não mostrou grande interesse em enverdar pela carreira de escritor, mas no ano de 1895, portanto, ou seja, esses 2 anos depois, o Galsworthy conheceu a mulher do seu primo Arthur, chamada Ada Nemesis Pearson Cooper Galsworthy. Esse conhecimento veio a transformar-se num caso de adultério.
Então, a Ada tinha-se casado assim, muito levianamente, sem pensar bem no que fazia, né, como jovem, com o Arthur, mas não conseguia ser feliz com ele. Essa fuga dela ao casamento para se, digamos, eh, juntar com o Galsworthy teve um profundo efeito emocional, tanto sobre ela como sobre o John Galsworthy, que transformou esse episódio em ficção várias vezes nos seus livros, depois, quando começou a escrever, com o conselho e o encorajamento da Ada. Então, portanto, a seguir, em 1895, quando se apaixonaram, e então, também com a ajuda de uma pensão que o pai lhe passou a dar, ele pôde então abandonar a sua fracassada carreira lá da advocacia, não é? Na justiça, e começar então a escrever e a dedicar-se à escrita de obras de ficção. Pronto. Então o Galsworth e a Ada viveram o seu caso amoroso, clandestino, lá em Londres, durante 10 anos, mas viajavam juntos em férias no estrangeiro, até que finalmente conseguiram então casar no ano de 1905. Durante esse período desses 10 anos, ele publicou 3 romances e 2 livros de histórias. E, interessante, também fez amizade com vários escritores, um grupo de escritores importantes da época, que incluía o Conrad, o Ford Madox Ford, a Constance Garnett, o Ed Garnett, todos eles que o apoiavam e lhe reconheciam qualidades e pronto, e o incentivaram a escrever. Depois, em 1906, o Galsworthy obteve 2 grandes sucessos na vida dele. O primeiro foi a publicação desse tal primeiro volume da família Forsyth, que se chamou O Proprietário, e que é considerado por todos como, de facto, o melhor dos 3 romances da trilogia, e também produzindo a sua primeira peça de teatro, que era da Silverbox, que em português se traduziria por a Caixa de Prata, portanto, que foi a sua primeira peça de teatro a ser encenada e que de facto atraiu muita atenção. Nessa peça denunciava de uma maneira de facto inigualável, que o público muito gostou, a existência de uma lei para os ricos e outra lei para os pobres. A sua preocupação com questões de importância social, já nessa altura, era muito importante para ele, passou a ser, de facto, a grande preocupação e o que estava sempre por trás das suas mais importantes e conhecidas peças de teatro, como, por exemplo, o Strife, que em português seria Contenda, que é de 1906, o Justice, que é a Justiça, de 1910, Loyalties, as Lealdades, de 1922, e o Escape, que é de 1926. Escape, em português, chamaríamos Fuga. Então, aquela peça Justice que falei é considerada a sua mais famosa peça de teatro. E porquê? Porque foi por causa dela e pela celeuma que ela lançou que se veio a fazer uma reforma do sistema prisional na Inglaterra. Então está a ver aqui já os tais interesses sociais dele. Depois o Galsworthy foi considerado, juntamente com o Bernard Shaw e com o Sir James Barrie e com o Earle Granville Barker, como um dos fundadores do renascimento da dramaturgia inglesa. Portanto, já está a ver que ele teve um grande papel, portanto, como dramaturgo. A respeitabilidade social de que
Galsworthy passou a gozar a seguir ao casamento, coincidiu também com a sua fama de escritor. Eu diria que uma cresceu com a outra, não é? Passou então a escrever no seu próprio nome, deixou de usar pseudónimo, e que sentiu-se com coragem então para começar a falar e a escrever, então, não só em romances, mas mesmo em panfletos e cartas e ensaios sobre assuntos realmente candentes, como os maus tratos aos animais, por exemplo, a reforma das cadeias, como já vimos, portanto, muito patente nas suas peças de teatro, sobretudo, a censura que havia no teatro, portanto, temas candentes da época. A Ada veio a afirmar, depois já muito mais tarde, que o Galsworthy dizia que, depois de vir de Oxford, né, quando, da faculdade, de fazer o curso para Londres, e ser enviado pelo pai a fazer cobranças de rendas, né, tanto aos inquilinos, lá nas propriedades da família, portanto, em bairros pobres, a sua consciência social tinha despertado e que durante todo o resto da sua vida ele mostrou uma simpatia e preocupação com os menos afortunados do que ele. Particularmente durante os 10 anos dos clandestinos, digamos assim, do seu caso com a Ada, durante os quais, portanto, foi ostracizado pela sociedade, também contribuiu para ele adquirir um forte sentimento de identidade para com os excluídos da sociedade, como, por exemplo, os prisioneiros e os pobres. Pronto, também depois, a partir de se terem casado, o Galsworthy continuou a praticar as obras de caridade, não é? Porque esse sentimento não morreu nele, não é? E, e interessante que uma das personagens de uma das suas peças, muito importante, que era a personagem, o Elwin, da peça de Pigeon, o Pumba em português, que era uma peça de 1912, refletia exatamente isso. Era uma personagem que tinha esses sentimentos. O Goldsworthy não era assim um homem religioso, mas criticava fortemente aquelas pessoas que se diziam cristãos, mas agiam nada caridosamente para com os pobres e para com os necessitados. Esses eram alvos das suas azedas críticas. Até um romance dele, em português, Os Fariseus da Ilha, né? The Island Pharisees, que é de 1904, retrata a revolta de um jovem cavalheiro contra a hipocrisia social e religiosa da classe alta e que é, de facto, considerado por ele próprio como realmente o seu primeiro grande trabalho literário. Depois então de casarem, não é? E de poderem passar a viver juntos e já não andar a passarem pela vergonha de ter que andar a viver às escondidas, eles viveram em Londres confortavelmente e luxuosamente e também no campo, onde tinham, portanto, propriedades. Mas, como Ada era atormentada por doenças durante os invernos, os frios invernos ingleses, né? Eh, e gostava, portanto, de viajar para países mais quentes, os Galsworthy faziam frequentes e longas viagens ao estrangeiro. E interessante é que isso não me incomodava nada. Ele parecia que também escrevia, fosse onde fosse. Portanto, suas longas viagens não impediam que ele escrevesse copiosamente para onde quer que viajasse, fosse lá para onde fosse. De qualquer maneira, isso teve algumas consequências menores, dizem os seus críticos, que, que a sua escrita não evoluiu muito. As suas obras, de facto, vendiam muito bem, as pessoas adoravam os seus livros, vendiam muito bem, mas a sua escrita era sempre igual, não melhorava significativamente. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, né?
E ele trabalhou durante a guerra, ainda há algum tempo, com a Cruz Vermelha, em França, e ajudou também refugiados na Bélgica, refugiados de guerra. E a guerra também abalou fortemente a crença que ele tinha, eh, uma crença otimista, de que o progresso havia de levar e estava a levar a humanidade para um mundo e uma sociedade melhor, mas a guerra foi para ele uma desilusão muito grande e viu que de facto as pessoas não caminhavam para o bem, antes pelo contrário. Depois da guerra, pronto, ele continuou então a escrever, um, e, 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 e das coisas mais importantes que ele então escreveu foi a continuação da tal saga de Forsyte Saga, da saga da família Forsyte. E então depois esteve, à volta de uns 15 anos, até escrever o segundo volume, que se chamou In Chancery, que em português tem o nome de No Tribunal, que saiu só em 1920, e o terceiro volume, que é Let, que em português deram-lhe o nome de A Nova Geração, que saíram a seguinte, em 1921. Mas escreveram 3 peças de teatro muito famosas, The Skin Game, que é o Skin, Pele, o Jogo da Pele, que é de 1920 também, que saiu, depois foi publicado em 1920. Outra de que até já se falou ali atrás, as Loyalties, as Lealdades, que é de 1922, e o Escape, Fugas, de 1926, que foram 3 das suas realmente mais valiosas peças e que, de facto, foram escritas depois, então, nesta fase, depois da guerra, ao mesmo tempo que ia escrevendo, continuando os volumes da trilogia da, da família Forsyte, de que já falei. Ora bem, mas ele, além da família Forsyte, escreveu outros romances. Escreveu vários outros romances. E também contos, livros de contos e, como já disse, muitas, diversas peças de teatro. Um desses romances também está traduzido em português, em Portugal, além da família Forsyte, que é o Beyond, que em português tem o nome de Para Além da Morte, que saiu em 1917 e que eu andei esta semana a ler, e que é de facto um romance que, que é exatamente a passagem para o papel desta, desta maneira de pensar do Galsworthy, sobretudo do trauma que ele teve durante aqueles 10 anos. Porque também aqui a personagem principal é, é exatamente, quer dizer, ali é uma senhora que vive na peça o papel que ele, homem, viveu, que foi que ela casou assim também muito levianamente, depois, logo a seguir, viu que tinha feito a geneira, porque o marido não era o que ela imaginava, ela só casou de facto com ele porque ela gostava muito de música e era até uma exímia pianista, e ele era um famoso violinista, e então foi um bocado levada atrás dessa ideia, mas rapidamente viu que não, que não podia de maneira nenhuma gostar dele, mas entretanto engravidou e depois viveram um ano desgraçado, até que ela teve que o abandonar, o deixar, mas as leis todas a favor dos homens, ele achou-se com direito à filha, ele achou-se com direito à mulher, e fez-lhe a vida negra, e ele, no fundo, também não gostava tanto dela como isso, mas a, a, enfim, protestava uma paixão assoberbada sobre ela e que a queria, que a queria, que a queria. Aquilo depois, pronto, mas é que tiveram mesmo que se afastar e ela depois apaixonou-se realmente por outro homem, né?
viu que de facto a primeira vez não se casou por paixão, mas agora que estava mesmo apaixonada e infelizmente não podia casar. Tinham que viver uma vida clandestina, tal e qual como ele fez, como o Galsworthy fez com a Eda. Eles tiveram que viver muitos anos clandestinamente. Ele era advogado, ela viviam lá numa propriedade, assim, quase no campo, assim, longe de Londres. Ele ia e vinha todos os dias no comboio para Londres, e pronto, tinha que vir para o trabalho. Eh, Era uma vida infeliz e desgraçada e que veio a acabar mal. Se puderem ler o romance, leiam, porque vê-se que a gente às vezes dá, como se costuma dizer, pontapés na vida, não é? Como muitas vezes se diz, dá-se pontapés na vida e aleijamos-nos e depois já não temos remédio, já não podemos voltar atrás. Mas, portanto, como veem, um romance com uma história muito semelhante à história dele próprio. E ela também, depois, era uma senhora também que se dedicava, que era muito caridosa, tinha muita pena dos pobres e dos infelizes, e tratava muito bem os empregados, e assim, e portanto, até aí também estão retratados muitos dos próprios sentimentos do Galsworthy. Ora bem, então a saga da família Forsyth, portanto, que é a obra mais conhecida e mais famosa dele, teve continuação. Teve continuação com uma segunda saga, nova trilogia, mais 3 volumes, aquele com o nome, que deu o nome genérico de A Modern Comedy. Ao que sei, só estão traduzidos em português o primeiro e o segundo volume, e o terceiro julgo que nunca chegou a ser traduzido em português, em Portugal. O primeiro dessa trilogia, desta segunda trilogia, chamava-se The White Monkey, traduzido para português, portanto, com tradução à letra, O Macaco Branco, e que era de 1924. O segundo volume, que é The Silver Spoon, este que também está traduzido para português e que eu tenho comprado, comprei no Alfarrabista pela internet e estou à espera que me chegue a casa, mas neste momento ainda não o tenho. E por isso também não sei qual é o nome em português. Pela simples razão, eu até vos posso mostrar, que a Livros de Brasil só escreve por fora, não é, o nome da série, não escreve o nome do volume. Não é? E se nós queremos saber o nome do volume, temos que abrir e procurar cá dentro. E temos então aqui, é, o Macaco Branco. O Macaco Branco. O terceiro chama-se Swan Song. Swan Song. Portanto, como julgo que não está traduzido para português, também não tem nome em português, não sei. Esta saga da família Forsyth foi uma saga que deu pano para mangas. Entretanto, depois desta segunda série, ainda foram escritos uns interlúdios, digamos assim, que são os interlúdios, são umas histórias, né, que são intercaladas entre as histórias das sagas, não é? Portanto, nem podemos dizer que é prequelas nem sequelas, sem intervalos, histórias passadas entre, uh, entre livros. Portanto, há aqui 2 interlúdios, a Silent Wooing e outro, a Passerby, que foram editados em 1927, e também um livro de contos que envolvem as personagens da família Forsyth, que se chamou On Forsyth Change. Mas atenção, que isto ainda não acabou. Depois, já mesmo praticamente no fim da vida, ainda saiu uma segunda sequela da família Forsyth. Já praticamente quase ele, mesmo no fim da vida. E que teve o título genérico de End of the Chapter.
e que o primeiro volume se chamou Made in Waiting, que saiu em 1931, o segundo Flowering Wilderness, em 1932, e o terceiro, Over the River, na altura deu-lhe o nome Over the River, mas depois, mais tarde, em edições futuras, mudaram-lhe o nome e hoje é conhecido por One More River, e que saiu em 1933. Portanto, talvez já temos aqui 9 volumes, ainda mais uns interlúdios, um livro de contos. Portanto, não haja dúvidas de que o público deve ter adorado os primeiros livros da família Forsyth e ele continuou a desenvolver a história das sucessivas gerações da família. Já que falo nisso, portanto, não sei se sabem, não é? Pelo menos os mais velhos, e se calhar os mais novos também, sabem que a família Forsyth hoje é altamente conhecida devemos dizer, em todo o mundo, porque por influência da televisão. Porque foi adaptada a uma série televisiva pela BBC, portanto, por dois argumentistas, o Lennox Phillips e o Donald Wilson, e então foi criada uma série de 26 episódios, que foi, portanto, editada pela BBC no ano de 1967, que, portanto, tinha eu na altura 20 e tal anos, quando ela começou a passar pronto, na televisão. Aliás, em Portugal chegou só uns anitos mais tarde, em 1971. Portanto, teria eu para aí uns 25 ou 26 anos. E, portanto, eu lembro-me que naquela altura toda a gente parava para ir ver a família Forsyth nos dias que dava mais um episódio. Portanto, foi muito, muito famosa. Portanto, foi uma série realizada por James Talon Jones e por David Giles. Hoje, nos principais intérpretes estava o Eric Porter e a Nari Downporter, e também o Kenneth Moore, o Joseph O'Connor e a Margaret Tidsack e o Susan Hampshire e o John Welsh. Isto nas personagens principais, entre outras personagens, não é? Pronto, então, feito este... e já agora, mais tarde, isso agora já há muito poucos, relativamente poucos anos, em 2002, portanto, há menos de 20 anos, foi feita depois um remake desta série, numa série de 5 episódios, numa minissérie. Mas voltando atrás à história do nosso Galsworthy, ele foi um homem que não era, portanto, muito amigo de honrarias, que sempre recusou bastante honrarias. Aliás, ele recusou o título de Sir, de Cavaleiro de Sua Majestade, não é? No ano que lhe foi oferecido no ano de 1917. Isso já diz muito sobre ele e, portanto, ele não... Ele nasceu numa família assim da média alta, mas aborrecia sobretudo a alta sociedade e até a média alta sociedade em que ele nasceu e foi criado, porque viu que realmente a injustiça que havia na sociedade e defendeu sempre mais os pobres e os miseráveis contra esses poderosos. Pronto, mas ele então, apesar de rejeitar honrarias, aceitou vários diplomas honorários que lhe foram concedidos, vários prémios, recebeu a Ordem de Mérito no ano de 1929 e recebeu o Prémio Nobel de Literatura de 1932, que portanto aceitou, e que lhe foi atribuído devido à sua distinta arte de narração, que assume a sua forma mais elevada em The Forsyte Saga. Cá está. Portanto, temos sempre a vida da família Forsyte metida no meio da vida do John Galsworthy. Portanto, ele foi um membro ativo da PEN, tanto que é a Associação Internacional dos Escritores, né? Até ao fim da vida, desde o ano de 1921 até 1933, quando ele morreu, foi sempre um ativo membro da PEN.
Pronto, ele morreu então no ano de 1933, mais propriamente no dia 31 de janeiro. 31 de janeiro de 1933. Não se sabe bem, mas pensa-se que foi por causa de um tumor cerebral. Terá sido por causa de um tumor cerebral. Ora bem, o que é que eu tenho? Tenho os livros que julgo foram editados em Portugal. Eu não conheço mais nenhum. Peças de teatro, não sei se alguma foi editada, desconheço também. Creio que não terá sido. E então, o que é que eu tenho? Tenho, para já, né, os 3 volumes da família Forsyth, né, que é, como sabem, o primeiro é o proprietário, como eu já disse, né? O segundo no tribunal e o terceiro é a nova geração. Como podem verificar, não é? Nas capas eles têm cenas da série televisiva. Né? Aliás, eles foram editados em Portugal na sequência portanto, da série de televisão, do êxito da série de televisão. Ora, o que é que eu tenho mais? Tenho então aquele, como já falei, que eu andei a ler esta semana e que eu aconselho de facto a lerem, porque é um livro pequeno, não é aqueles anos volumes da família Forsyth. E depois então, como já disse, tenho aqui o primeiro volume da segunda série, né? Temos mais uma cena da televisão, que é como já, os novos Forsyth, né? O tal nome que tem em português, e o macaco branco, conforme já vos tinha mostrado e volto a mostrar outra vez. O segundo volume, portanto, estou à espera de o receber, portanto, não vos o posso mostrar ainda, porque ainda não o tenho. Pronto, olha, é tudo o que tenho para vos dizer sobre o John Galsworthy, um grande escritor e um grande dramaturgo inglês. Espero que tenham gostado e, se Deus quiser e tiver vida e saúde, para a semana cá estarei para vos falar de novo sobre um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem!